Pessoal, vamos lá mostrar aqui para vocês como fazer uma coluna lombar com segurança, que é um dos exames que mais aparece na rotina, né? Se não é o que mais o biomédico realiza na rotina, né? Na ressonância. Então vamos lá. Ó, você vai contar aqui. Primeira coisa, a gente vai ter 3 planos sagitais, T2, T1 e X, e um axial T2. Então, o sagital você só precisa programar um, que depois os outros você vai copiar do primeiro. E aí como é que é? Você vai botar o FOV. O FOV ele tem que englobar toda a anatomia da lombar, que contém 5 vértebras. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Por que eu conto de baixo? Porque a lombar já é a penúltima parte da coluna, né? Depois tem o sacro. Então, sabemos, né, conhecemos a anatomia da lombar, que ela detém 5 vértebras. Então, nós contamos de baixo para cima. Então, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, no FOV, é necessário sempre pegar a vértebra de transição. Pelo menos toda vez quando eu vou fazer meus exames, eu me atento a pegar a vértebra de transição. Então, porque eu pressuponho, né, que é a T12. Então vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, T12. Mas por muitas vezes, essa daqui que é a vértebra de transição, que é a T12, né, da torácica, ela pode ser a L1 verdadeira. Por quê? Tem vezes, principalmente pacientes altos, que aqui no final tem uma outra vértebra que é chamada de VT, vértebra de transição. Então, para acontecer de você não cortar a primeira vértebra da lombar, então você sempre pega de transição, que aí você não vai ter que se preocupar se realmente ali é a T12 ou a L1, porque você vai contar aqui 5, 4, 3, 2, 1 e pegou a anterior a que você acha que é L1. Tem uma forma de confirmar que quando você passa as imagens, tem vezes que você consegue visualizar a costela se inserindo no corpo vertebral. Então, se a costela estiver se inserindo no corpo vertebral, essa daqui é a T12. Se não tiver, é a L1 verdadeira. E geralmente a VT, ela aparece, a lombar ela vai ficando maior a vértebra, né? Vai ficando mais larga. E a VT, quando chega aqui, no lugar que seria L5, ela fica menorzinha. Então, ela fica com a característica de vértebra de transição mesmo. Então, dito isso, né? Como você vai colocar o seu FOV, você tem que se preocupar agora nos outros planos, porque aqui é a imagem que vai sair, né, o sagital, que é a imagem da coluna lombar. Mas a gente precisa englobar a saída nervosa aqui, pegar. Então tem que se atentar, porque a anatomia de paciente para paciente muda e o protocolo já está salvo como rotina. Na rotina aqui, nosso protocolo, o gap, ele está em 20%. Que se eu deixar aqui em 20%, não vai pegar, vai ficar raspando aqui na lateral das vértebras. Então a gente vai lá e aumenta um pouquinho, né, esse gap, que é para pegar a lateral toda, a saída nervosa, né, os forâmeos vertebrais aqui das vértebras lombares. Então aqui é uma imagem coronal e eu estou pegando, né, o corpo vertebral por completo, do lado direito e do lado esquerdo. E a angulação seguindo o maior eixo da coluna. Se ela tivesse um pouquinho com escoliose, você vai lá acompanhando a escoliose, né? Escoliose severas você faz para um lado, depois faz para o outro. Ou seja, você vai ter 2 sagitais T2, 2 sagitais T1 e 2 sagitais X. Isso em lugares que não faz sequência volumétrica, né? E aí, angulado aqui em cima do coronal, seguindo o maior eixo da estrutura, FOV centralizado, pegando desde a vértebra de transição e as 5 vértebras lombares e parte do sacro. Nós vamos ver como é que fica a angulação no axial. No axial é importante que você tenha uma vértebra lombar, né, que evidencie o processo espinhoso, que é essa pontinha aqui do osso da vértebra. Que aí você angula, né, bota a linha, coloca a linha aqui, ó, em cima do processo espinhoso, que automaticamente o corte vai ter corte central passando sobre o canal medular e vai evidenciar a medula. Então eu vou jogar aqui um sagital T2, que foi uma sequência que eu já realizei, né, esse exame, só estou filmando aqui para vocês,
Que aí vai ter um corte central que vai evidenciar a medula e vai evidenciar, né, se está tendo hérnia, compressão de hérnia sobre a medula, né, e conseguimos visualizar os corpos vertebrais, visualizar se os discos estão íntegros, se tem hérnia, se tem bico de papagaio na coluna, se esse disco está hidratado ou desidratado. Conseguimos visualizar também o músculo, né, posterior aqui das costas, e também conseguimos evidenciar a parte do sacro. Então, essa é uma programação com segurança da coluna lombar. E também colocamos, né, a faixa aqui, né, barra de saturação, para evitar o movimento da respiração e do movimento da barriga aqui anterior, né? A direção de fase no sagital da coluna é superior ou inferior, para não ter artefato de fluxo dentro do canal medular. E colocamos uma ferramenta de dobra, né, que não vai ter dobra, porque tem muita estrutura para baixo, muita estrutura para cima. Então, praticamente a ferramenta tem que estar próximo a 100%, que é o oversampling na Siemens, e na GE é o no phase wrap. E o axial? O axial nós angulamos em cima do sagital, disco a disco. Isso em locais que não realiza, né, em bloco. Seria um bloco, seria pegando tudo, ou então 2 blocos, pegando essa parte e depois essa segunda parte. Aqui na maioria das rotinas nós realizamos disco a disco, 4, 5 cortes, né, pegando cada disco. O legal que é importante é que um corte tem que passar pelo menos no centro do disco, que é para ficar uma imagem mais fidedigna do disco vertebral ali da coluna, certo? E aí, sempre quando angular no sagital, não esquecer de angular no coronal. No coronal é necessário que também angule para cada disco, porque às vezes a coluna não é toda retinha, como vocês veem aqui, ó, tem uma angulação para esse lado, já tem uma angulação para esse lado, esse já está caindo mais para o lado esquerdo, e aí você vai acompanhando, né, e seguindo o disco, que é para a imagem sair bem bonitinha, né? Posso jogar a imagem aqui, ó, na tela aqui de um axial, já do resultado, que vai mostrando a saída nervosas, né, lado direito, lado esquerdo, e o disco, evidenciando direitinho, né? E a gente consegue também visualizar, o médico consegue visualizar o canal medular. Então essa é a forma de você ter uma segurança de realizar a coluna lombosacra. Barra de saturação também anterior, certo? A maioria dos lugares usam a direção de fase AP. Se o paciente tiver uma respiração muito forte ou estiver se mexendo, você consegue mudar para RL, aumentando a ferramenta antidobra, né? Porque vai ter os braços do lado do corpo do paciente, para não ter a dobra desses braços. Você consegue botar a fase para RL e evita que tanto o artefato da frente caia sobre a coluna, né? É uma das opções, mas a maioria dos serviços utilizam a fase AP mesmo, beleza? Então, forte abraço, até o próximo vídeo do canal. Curte, compartilha, comenta aí, deixe aí sua opinião.